Vamos falar com Deus agora. Ó Deus querido, com alegria entramos na Tua presença e pedimos perdão das falhas. Ó meu Pai, nós falhamos e erramos, mas o Senhor sabe o quanto dependemos do Senhor. Ah, se não for o Senhor, se não fosse o Senhor sempre. Perdoa-nos e nos cubra com Teu sangue, passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Eu quero repreender todas as forças do mal, toda a força do inferno agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda inveja, olho gordo, maldade, pragas, eu quebro em nome de Jesus e ordeno saia. Toda seta de opressão, angústia, tristeza, peso, vai saindo em nome de Jesus. Eu ordeno agora. Todo espírito de enfermidade no corpo, na alma, no espírito, saia. Em nome de Jesus. Obras diabólicas que foram armadas no mundo espiritual contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu quebro agora. Em nome de Jesus Cristo, todas as obras do mal, no mundo espiritual contra nós, eu desfaço em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós e nos garante a vitória. Passa do Teu sangue sobre nós. Famílias, lares, Pai, sobre todo o Teu povo. Passa do Teu sangue sobre o Ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre cada vida que está conosco agora. Passa do Teu sangue, nos lava com Ele. Purifica-nos. Coloca anjos poderosos, envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor. E nos guarda do mal, nos livra, nos proteja. Direciona a nossa vida, meu Deus, dá direção nesta reunião, manifesta o Teu poder aqui. Precisamos do Senhor, da Tua presença, da Tua direção, do Teu Espírito, meu Deus, abundante no nosso meio. Eu peço que o Senhor fale aos corações e que todos saiam fortalecidos, renovados, sarados, curados, cheios de visão, de entendimento, de coragem, encorajamento, ó meu Pai, ânimo, renovação, vigor, vida, eu declaro sobre todos. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, essa é uma grande oportunidade, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida. Obrigada, meu Deus, para mim não é mais uma reunião, para mim é a reunião que eu não tenho mais ontem, também não tenho amanhã, eu tenho hoje. Então eu sei que o nosso futuro depende do nosso presente, do que estamos plantando agora. Eu sei, meu Deus, que um dia como esse, bem aproveitado, é uma boa semente para o futuro, colheitas grandiosas no futuro. Então, Senhor, eu tenho aprendido a viver cada dia como se fosse o último, porque sei que o único dia que temos é o hoje, não temos o ontem nem o amanhã. Não trato uma reunião como mais uma reunião, não trato um dia como mais um dia, porque, de repente, aquele dia que é ignorado, desprezado, maltratado, mal cuidado, é o dia que poderia fazer toda a diferença na vida da gente, no nosso futuro. A gente sabe que o sucesso de amanhã depende de hoje, dos passos que estamos dando hoje. Então eu oro para que o Teu povo aprenda a valorizar o hoje. Eu vejo quantos que perdem oportunidades na vida, porque um dia é só mais um dia. E dessa maneira desprezam, Senhor, o tempo, desprezam a sorte, que são as oportunidades, desprezam aquela chance de plantar uma boa semente na vida. Um dia não é mais um dia. Um dia é o dia que nós temos, é o único. Então, esse não é mais um dia. É o dia que temos. Só temos ele. E estamos nele. Não temos mais ontem, nem sabemos se teremos amanhã. Nós temos agora. Hoje, agora. Então, Deus, que a mente das pessoas possam ser abertas e ter a visão certa da vida.
Muitos vivem mal, muito mal, mas porque até hoje não se concentraram nas coisas que realmente funcionam. Não estão concentradas, focadas naquilo que realmente importa. Agradeço ao Senhor por entender as coisas e por ajudar muitos a entender também. Quero entender mais e quero que o teu povo entenda mais. Tenha misericórdia de nós, porque nós precisamos ir além. Nós te amamos e agradecemos por tudo, meu Deus. Esteja entre nós e assuma o controle deste trabalho. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética, é 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente. Abre 1 Crônicas 11. Vamos ler do 4 ao 9. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: diga comigo, vamos juntos, você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros, ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso. Por isso, o Senhor dos Exércitos estava com ele. Ok. Aqui, em Neemias, vamos já ler agora. Neemias 1-3. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Em Neemias 6:3, no 3 diz assim: estou executando, vamos juntos, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Ok. Depois ainda devo ler uma outra referência, mas fica para o final. Quando nós falamos de determinação, nós falamos de uma coisa muito importante para quem quer chegar lá. Sem ousadia, um nível elevado, sem uma dose a mais de determinação e ousadia, você não vai longe. Porque todos têm, às vezes, uma determinação, mas que se iguala com a maioria. Alguns não têm nada. Não tem porquê abraçaram o espírito da inércia, da passividade, do não dou conta, não consigo. São acomodados, são conformados, a preguiça. Às vezes tem gente que ele tem preguiça de pensar. Ele não tem preguiça de pensar no que é ruim. Ele tem preguiça de pensar no que é bom, no que funciona. Então ele não concentra forças naquilo que funciona. Ele desperdiça já o pouco que tem com aquilo que não funciona.
Ele se concentra mais no que ele não pode do que naquilo que ele pode. As pessoas dizem, você não pode. Ele fica com aquilo. Ele se entrega fácil às dificuldades, aos obstáculos. A Bíblia diz, não eu, que você deve ser mais valente que o valente, mais forte que o homem forte. A Bíblia também diz que o reino de Deus é ganho à força. Eu preciso de força. Você encontra na palavra de Deus o conselho, esforça-te e tem bom ânimo. Não foi dado apenas a um homem, como Josué. Mas nós vemos outros ouvindo esta mesma orientação. É necessário esforço. Disciplina requer esforço. Indisciplina não requer esforço nenhum, é fácil. A coisa mais fácil que tem é você pensar errado, é você ser indisciplinado, é você ceder para os obstáculos, é você ficar com você não pode, você não vai conseguir, não é para você. É mais fácil ser covarde do que ser corajoso. É mais fácil ser preguiçoso, inerte, passivo, acomodado, medroso, do que determinado, ousado, resiliente. Resiliência significa suportar a choque, pancada. Isso requer disciplina, disciplina mental, disciplina na vida. Então, se você não for mais, você não vai longe, você não ultrapassa as barreiras. Quando se fala de Jebuseus, quando as pessoas falavam dos Jebuseus, eles eram tratados como uma serpente venenosa escondida no deserto. Então, Jebuseus já fala o que eles representavam para as pessoas, uma serpente venenosa escondida no deserto, mas que ninguém conseguia ultrapassar. Ninguém conseguia, eles estavam lá, uma vida e com autoestima lá em cima, porque eles diziam isso, aqui ninguém entra, e não entrava mesmo. Essa fortaleza ninguém ultrapassa, e não ultrapassavam mesmo. E eles foram fortalecendo ainda mais, porque à medida que você só tem vitórias, ninguém te vence. Claro que você vai ficando robusto, forte. Eles eram conhecidos como uma serpente venenosa no deserto. Ninguém podia com eles. Tanto é que eles estavam lá há muito tempo. Até que um dia, um homem com uma determinação a mais, com uma ousadia, uma capacidade de enfrentar, uma coragem maior do que a deles, apareceu. Eles falaram a mesma coisa para ele, que foi Davi. Aqui você não entra. Só que agora eles falaram para uma pessoa com um espírito mais forte que o deles. Agora eles estavam desafiando uma pessoa e motivando, e inspirando com aquela frase. Aqui você não entra. Para pessoas como Davi, dizer isso não é para você, é motivação. Ouviu o que eu disse? É inspiração. Quando uma pessoa tem
esse espírito competitivo, como era de Davi. Um espírito da fé, de coragem, e que gosta de romper limites e desafios, motivavam. Essa expressão, aqui você não entra, mexia mais do que aqui você entra. Porque ele gostava de enfrentar aqueles desafios que encontrava no caminho. Você não vê ele fugindo deles. Lá atrás você não vê ele fugindo do urso, do leão, do Golias. Ele não se escondia das situações. Ele enfrentava. Todo mundo tem os seus jebuseus. Todo mundo dá de cara, encontra situações, fortalezas como essas. E que lá dentro, ou fora, alguém diz, ou aquela vozinha diabólica, isso você não consegue, isso não é para você. O que muita gente faz? Recua. É o que muita gente faz. Por medo de enfrentar, recua. Por medo de não dar certo. Tem sempre aqueles pensamentos que fazem uma pessoa acovardar. E se não der certo? E se eu quebrar a cara? E se eu não conseguir? Acho que eu não consigo. Eu não vou conseguir. E se isso não funcionar? O que vão dizer? E a vergonha, às vezes tem gente que a covardia dele, o temor é tão grande, que só o fato de enfrentar uma coisa, ele já se intimida, ele se envergonha, ele tem vergonha. Que alguém veja ele enfrentando algo, ele fazendo algo. Tem muitas coisas que as pessoas deixam de fazer, porque elas são tão orgulhosas, que elas não dão a cara para aquilo. Está entendendo? Elas não dão. Elas têm vergonha. Elas não têm vergonha de um monte de coisas que não funcionam, mas elas têm vergonha, às vezes, de enfrentar algo que vai mudar a vida delas. É como se aquela exposição, o que vão pensar, o que vão dizer, sabe, eu me preocuparia com eu estar numa situação ruim, vergonhosa. Isso sim me preocupa. Não me preocupa se alguém vai me achar ridícula, porque eu estou enfrentando algo, um desafio, porque eu estou enfrentando uma situação. Seja lá o que for, porque eu estou aprendendo algo. Não. Eu vou insistir, eu quero aprender isso aqui. Eu não sei fazer, eu quero aprender. Se eu quero ir longe, eu preciso enfrentar as coisas. E cada enfrentamento te dá uma força maior. Davi não chegou nesse nível à toa. Foi enfrentando o urso, enfrentando o leão, enfrentando Golias, enfrentando as ameaças de morte do Saul, enfrentando ele coisas que ele foi ficando cada vez mais forte, mais ousado, determinado, resiliente. Enfrentando. E quando você não recua, mas enfrenta as coisas, sem medo, sem orgulho, sem vergonha, sem o medo de errar, porque quando você está enfrentando uma situação, ou quando você está enfrentando algo que você precisa aprender a fazer, você erra, mas você tem que insistir. Insistir. Alguns da primeira, da segunda já parou.
não vão até o fim. Não são continuistas, não são perseverantes, não são determinados. Então, se nós quisermos uma força maior, nós precisamos enfrentar todas as coisas sem recuar em nenhuma. Sem intimidação. Essa expressão, aqui você não entra, inspirou, motivou ainda mais o Davi. Porque ele tinha dentro dele esse espírito de vitória, essa gana por vitória, essa sede por vencer. Que algumas pessoas até dizem, eu quero vencer, mas fala para parecer bem, para impressionar as pessoas, porque quando tem a oportunidade de enfrentar as coisas, e você não será uma pessoa vitoriosa se você não enfrentar todos os desafios que cruzam o seu caminho na vida. Você não vai. Para me impressionar? Não, porque eu quero, eu vou mudar, e eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Bispo, mas nós não temos que fazer declarações? Sim, você tem que fazer declarações, aquilo outro, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não pare de fazer declarações, não pare de fazer as anotações, não pare de trazer à existência suas vitórias, porém eu digo uma coisa, se for só isso que você está fazendo, não é o bastante. Você precisa de ação. De ação. Nós precisamos de decisão, de atitude, de ousadia. Eu não posso ficar só nisso. Mas isso é importante, é muito importante. Eu preciso ter uma vida positiva. Um comportamento, essa é a melhor maneira de você viver. Mas não adianta eu ficar aqui parada, declarando. Não, mas eu estou declarando. Não, eu estou declarando. Eu tenho todos os cultos anotados, eu tenho tudo gravado. Mas não é para fazer? É para fazer. Ok, e o mais? E os passos de fé? E os enfrentamentos? O que mudou? Desde quando você começou a declarar? Não, eu estou mais otimista, eu estou mais forte. Claro que você está. Claro, você escolheu a melhor maneira de viver. É assim que você tem que viver. Mas eu estou dizendo agora, os passos de fé, ousadia, atitude, disciplina, determinação, passos ousados. O que você fez de diferente de lá para cá? Quais os passos que você deu? Quais as decisões que você tomou? O que você fez de diferente na sua vida? Fez, agora estou falando de ação. Diga ação. De novo, ação. Ah, bom. Ação. Você precisa. O que você enfrentou? O que você fez de novo? De lá para cá. Ou você continua desejando, declarando, sonhando, profetizando, mas não fez nada. Nada. Você está mais disciplinado, está enfrentando as coisas de uma outra maneira. Seu comportamento na vida, O que mudou? Comportamento na vida, o que mudou? Nós vimos os salmos maravilhosos que Davi escrevia. Mas ficou só nos salmos? Nas orações? Não. Ou você acha que ele ficava lá, escrevia, declarava, fazia suas orações, escrevia, tocava harpa e bracinho cruzado? Claro que não, ele estava todo dia, ele saía para a batalha, ele enfrentava seus inimigos, seus desafios, suas guerras. Os jebuseus disseram, aqui você não entra, no entanto ele entrou. Por quê? Porque ele estava acostumado a ser mais forte.
toda vez que ele encontrava alguém muito forte, ele estava decidido a ser mais forte que aquele alguém. Mais forte. E quando falo mais forte, ele não era mais forte fisicamente que Golias, mas espiritualmente ele era, mais determinado ele era. Ninguém conseguiu conquistar a fortaleza de Jebus. E eles estavam acostumados a dizer isso para as pessoas: aqui você não entra. Davi entrou, conquistou, botou eles para correr. Transformou aquele lugar na fortaleza de Sião, a cidade de Davi, reconstruiu a cidade ao redor, fez tudo que ninguém tinha feito. Por quê? Que só ele venceu a serpente venenosa do deserto, por causa do espírito que havia nele, aquela vontade de vencer, aquela força que ele colocava na vida. Sabe aquela força que você coloca e diz: eu vou, eu posso e eu vou enfrentar. Pode ser maior que eu, pode ninguém ter conseguido, mas eu vou conseguir. Ninguém obteve esse êxito, mas eu vou obter. Ninguém chegou lá, mas eu vou chegar. Deus quer isso, Ele quer encontrar isso em nós. O reino de Deus é ganhar força, mais forte que o homem forte, mais valente que o valente, diz a Bíblia. Os jebuseus agora eles encontraram um homem que era mais determinado, ousado, corajoso do que eles. Alguém que era mais forte do que eles. Alguém que não aceitava não como resposta. Que essa história, isso não é para você, não era para Davi. Davi não aceitava isso. Eu gosto disso, porque desde novinho, já limites foram colocados na vida dele. Nãos foram apresentados a ele. Se você estuda a história dele, você vê uma pessoa que, ao longo da vida, desde pequeno, foi rompendo barreiras. E foi de que maneira? Enfrentando. Não é de outra maneira que você vence. É enfrentando. Você só vence uma coisa enfrentando. Você não tem outra maneira, outra forma de vencer. Joabe era um dos homens que estava com ele. Tinha muitos outros. Quando ele disse: o primeiro que atacar os jebuseus vai ser o comandante do exército, tinha outros lá. Talvez até que tivesse mais força, mais técnica, mais isso, mais aquilo que ele. Só que a força, a vontade de ser o comandante do exército de Joabe foi maior do que de todo mundo. E ele arrancou com uma força tão grande e atacou os jebuseus. Ele se tornou o comandante. Ninguém deu nada a ele. Davi não deu nada a ele. Isso é maravilhoso quando as pessoas decidem isso na vida. Eu não vou viver à sombra de ninguém. Eu não quero que ninguém me dê. Eu não quero existir por intermédio de alguém. Eu quero minha vida. Eu quero uma vida própria. Eu quero as minhas conquistas. Quem quiser assumir o comando do exército, ataque os jebuseus primeiro. Joabe atacou com uma força, porque ele queria demais o comando do exército. E ele conquistou. Outros talvez tivessem mais força que ele, mais técnica, mas não mais vontade de obter aquilo. Porque quando você realmente quer uma coisa, quando realmente você quer uma coisa, eu não gosto dessa história de: não, eu tentei, tentar é fracassar com dignidade. Pelo menos fui digno, eu tentei. Não. Quando você realmente quer uma coisa, você parte para cima daquilo com toda a força da sua vida. Não tem cansaço, não tem decepção, não tem frustração, não tem nãos, não tem nada que te impede.
Não tem lugar para preguiça, para acomodação. O medo não te para nada, porque você quer aquilo. E Joabe queria. E Davi queria a fortaleza de Jebus. Então, tudo que foi dito pelos jebuseus caiu por terra, porque agora eles encontraram um inimigo mais forte do que eles. Alguém que não estava nem um pouquinho acostumado e nunca se acostumou com a palavra, isso não é para você. Essa expressão, isso não é para você, ele ouviu muito. Eu te dou uma lista, na história dele, de expressões como essa. Isso não é para você, isso você não consegue, isso não vai dar certo, isso, aquilo. Só que isso não era inconcebível, isso não entrava na cabeça dele. O que estava na cabeça dele, no espírito dele? Eu posso, eu vou. Isso não é conversa fiada, você pode ler. Leia você. Está aqui, está tudo registrado. Para mostrar que é possível você, numa condição menor, digamos assim, na vida, passar na frente de todo mundo. Quando realmente há dentro de você essa força interior, essa fé e essa vontade de vencer, maior que tudo. Quando você tem uma vontade de vencer, não tem sentimento negativo, não tem opiniões negativas, não tem situações que te fazem parar, porque você quer muito aquilo. Então você está focado. E isso faz de você uma pessoa centrada, determinada. Pois ele conquistou o lugar que disseram que ele não entrava, transformou aquele lugar na fortaleza de Sião. Antes era a fortaleza de Jebus, agora passou a ser fortaleza de Sião, cidade de Davi, reconstruiu tudo fora. Joabe atacou os jebuseus, conquistou o comando do exército, ajudou na reconstrução também, fez a sua própria história, não viveu à sombra do Davi. E Davi ia se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Sabe por que ele foi se tornando cada vez mais poderoso? Porque ele não parou, que é outro problema de muita gente. Gente, eu estou há anos ajudando pessoas, e eu vejo isso acontecer. Às vezes a pessoa chega, ela está lá embaixo, e ela vai, ela luta, ela põe toda a força, ela vence. De repente ela para. Ela desanima, ela para descansar de Deus, ela não dá continuidade, ela não vai em frente, não é mais tão importante, agora eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, não preciso botar a mesma força, tudo. Daqui a pouco você vê a história se repetir. Ao invés dela ir se tornando cada vez maior, ela vai se tornando cada vez menor. Por que Davi foi se tornando cada vez maior? Mais poderoso? Porque o Senhor era com ele. Mas por que o Senhor era com ele? Porque ele continuou crescendo em Deus e na vida. Ele não parou. Ele não parou com essa conquista, muito pelo contrário. Essa foi mais uma de suas conquistas que ele continuou obtendo ao longo da vida, até chegar numa condição de grande, como diz a Bíblia, e forte, com a própria oração que ele fez. Muito grande, muito forte. E ele saiu do pasto. Como diz a Bíblia, de trás das ovelhas. Quando ele estava lá, para o pai dele, as ovelhas tinham mais importância do que ele mesmo. A Bíblia diz de trás das ovelhas. As ovelhas estavam na frente dele. Ele passou todos, ele rompeu todos os limites, todos os limites que deram para ele, todos os nãos que colocaram na frente dele, ele simplesmente enfrentou e superou. Com estalar de dedos, é bonito contar a história, a biografia de uma pessoa e tal, é bonito, só que a gente sabe que ninguém chega lá, se não for com uma dose a mais, e eu vou dizer cavalar, de determinação e ousadia na vida. Se você viver a moleza, a base de moleza, fraqueza, não dou conta, não consigo,
isso é difícil demais. Você não sai do lugar. Pois 500 anos depois, essa fortaleza que virou a cidade de Davi, que depois construíram muralhas maravilhosas e etc. Inimigos derrubaram e ficaram lá por 120 anos no chão e ninguém fazia nada. Você sabe por que ninguém fazia? Porque toda vez que alguém ia lá e talvez, eu vou mudar essa situação, os nãos e toda a oposição que se levantava, fazia a pessoa parar. Até que um homem com um perfil diferente, mas não com um espírito diferente, um espírito ousado, determinado, chamado Neemias, encabeçou. E a partir daquele momento, aquele povo que tinha conseguido manter aquela situação tenebrosa por 120 anos, agora encontraram uma pessoa com um espírito de vitória maior do que o deles, de oposição. Uma coisa fica parada até alguém mais forte que aquilo aparecer. Uma coisa só fica estagnada, parada, sem evolução, até alguém com mais força, mais determinação aparecer e dizer: agora chegou a hora de mudança. Eu estou aqui para mudar, isso não vai ficar desse jeito. Ouviu isso? Pois Neemias, o que ninguém fez por 120 anos, com toda oposição, com massacre, com terrorismo e ameaças de morte, ele fez em 52 dias o que ninguém tinha feito. Por quê? Porque ele tinha esse mesmo espírito aqui, inclusive no mesmo lugar. No mesmo lugar, o mesmo espírito de Davi, de vencer e vencer. Eu vou vencer, acabou. Agora essa situação vai mudar. Do jeito que está, não vai ficar. Pois ele fez. E faltou oposição? Não. Faltou todo tipo de atrapalho no caminho dele? Não, não faltou. Isso é o que mais teve. Mas foi impedimento? Não. Até impediu ele de fazer aquilo num prazo recorde? Não. Porque estava dentro dele esse espírito. Eu vou mudar isto. Ameaças estavam, ele ignorava. Quando o Sanbalat chamou, mandando cartas, ameaçando, fazendo terrorismo, e chantagem, e dizendo: se você não vir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele falou: estou num grande projeto, não posso parar, não quero saber das suas ameaças, que se dane, faça o que você quiser fazer, eu tenho foco, tenho um grande projeto, e não vou me distrair com isso. Você já parou para pensar, se toda vez que você se deparou com oposição, com nãos, com isso e aquilo, você dissesse: epa, eu tenho um projeto, vou continuar focado nele e não quero saber do resto. Ninguém faria você parar. Acontece que lá veio uma notícia, não deu certo uma coisa, acordou de mau humor, abatido fisicamente, não sei o que está acontecendo comigo, estou tão abatido com isso, aquilo outro, não sei o quê. Se todo mundo, quando estivesse lá, estou realmente, está doendo do dedão do pé à cabeça, o couro cabeludo, está tudo difícil, mas eu vou enfrentar. Meu coração parece estar doendo, estou com sentimentos nele, mas eu tenho um projeto de vida. E ninguém vai me fazer parar, nem essa dor, nem essa tristeza, essa opressão, que eu sei lá porque que isso está acontecendo. Não quero saber, eu tenho um projeto de vida, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Essas pessoas foram continuistas. Você não viu o Davi parando. Você não viu o Neemias parando. Tem gente que, infelizmente, você acha que você vai chegar lá, tudo que começa para.
Você acha que você vai chegar lá sem foco, sem atenção? Ô, gente, foca na coisa certa. Eu vou dizer uma coisa para você. Se eu mandar você fechar os olhos e procurar uma cor aqui dentro, você vai encontrar cores que você não viu e possivelmente, se eu falar uma que não tem aqui, é capaz de você achar. Porque eu falei. Então eu digo uma coisa para você. Tem gente que está vendo até o que não tem. Negativamente. Isso é para mostrar que o cérebro é um lugar muito interessante. Ele pode criar, fantasiar, até o que não existe. Então coloque a sua cabeça na direção certa, no projeto da sua vida. Coloque a sua cabeça no lugar certo e não deixa nada tirar você de lá. Você tem que ter foco. Você tem que se concentrar na coisa certa. Porque senão, você passa a sua vida oscilando, uma vida bagunçada, começa, não continua, um monte de projetos começados e nenhum terminado, uma vida desorganizada. Você fez isso? Esqueci. Você está fazendo isso aqui? Não sei. Por que você não faz isso aqui? É porque eu tinha isso, aquilo. Não, mas eu vou. Agora eu ouvi a palavra, eu vou. Agora eu vou. Agora, pá. Aí amanhã vai. Já parou. Vai. Hoje eu estou com dor. Hoje eu estou triste. Disseram que eu não posso. Você me ofendeu. Por isso que eu não vou fazer. O diabo está lutando contra mim. Meu Deus, o diabo está lutando. O diabo luta contra as pessoas. Não, só contra uma pessoa. Tá bom. Não. Aqui você não entra, Davi. No entanto, ele entrou. Quem quer ser o comandante do exército? Ataca primeiro, Jebuseu Joabe. Atacou. Ô, Neemias, quem você pensa que é? Você é um copeiro, meu filho. Você mora aqui a 1.000 e tantos quilômetros daqui, lá na Fortaleza Suzã. Você nem sabe de nada daqui. Você não vai dar conta. Vocês são frágeis, vocês não dão conta de nada. Isso está parado aí por 120 anos, essas pedras queimadas. O outro disse que nada, deixa fazer. Até uma raposa derruba isso aí. Só crítica. E lá estava o Neemias. Acabou para vocês. Eu vou levantar essas muralhas. Acabou. Deixa que você... Não quero saber, eu vou levantar. Não estou pedindo. Lá no início ele diz assim, para o Tobias, Sanbalate e Gesem. Ei, vocês não têm direito legal nenhum sobre Jerusalém. Sendo assim, não se metam. Eu vou levantar as muralhas. Acabou, e levantou. Porque o espírito de Neemias era como o de Davi. Não aceitava a derrota. Não começava uma coisa para parar. Não se deixava parar por nada. Havia coragem, determinação. Tem uma passagem em Neemias, aqui acho que é no 4 mesmo, que eles tiveram que trabalhar com uma mão só, mas a obra não parou. Eu amo isso. É quando aquele momento da vida, sabe aquele que você está, como eu disse, ainda numa reunião, no olho do furacão. Uma batalha, uma guerra, e guerra de todo lado, e você não para. Você não para. Esse é o espírito que Deus espera encontrar no seu povo.
Eu estou num grande projeto, o projeto da minha vida. Eu não vou parar. Deus está esperando esse espírito ousado, corajoso, determinado. Porque essa é a verdade. Se você não for mais valente, se você não for mais forte, o mais forte sempre vai prevalecer. E às vezes o mais forte poderia ter sido os jebuseus, mas não foi, foi Davi. Poderia mais uma vez ser Tobias, Sambalate e Gesem, mas não foi, dessa vez foi Neemias. Até então, o mais forte era os jebuseus, eram os mais fortes. Os mais fortes eram o Tobias, o Sambalate e o Gesem. Até apareceu o mais forte que todos eles, que foi Neemias. Até apareceu o mais forte que os jebuseus, que foi Davi. Quando apareceu um mais forte, não se rendeu. A resistência foi maior. Emocionalmente, eles eram homens dominados pela fé e não pelos sentimentos. Então, isso significa que tudo que fizeram para mexer com as emoções deles, não teve poder, não conseguiram, porque eles estavam focados na fé. E com aquele espírito de vencer. Aquela vontade de atingir. Tem uma passagem aqui muito interessante, que diz aqui em Gênesis 38, 27 a 29. Quando lhe chegou a época de dar à luz, esse caso era de Judá e Tamar, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles, presta atenção nisso, muita gente faz isso aqui na vida, pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. E deu-lhe o nome de Pérez. E depois, no 30, depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Desculpe, Zeres não, Pérez e Zerá. Quantas pessoas que fazem isso aqui? O Pérez é aquilo que você tem que fazer na vida. Você não pode perder a oportunidade. Se o Zerá perdeu a oportunidade dele, é um problema dele. Você não pode perder. Pois o Zerá já estava com a mãozinha para fora, o fio vermelho já tinha sido amarrado, ele recuou, o Pérez saiu. Ele recuou, o Pérez saiu. Que é o que muita gente faz. Ele já está ele já está avançado. Ele já tem um caminho aberto para ele. Mas ele recua, ele despreza. Ele já está com o fiozinho amarrado no pulso. Ele já tem o direito à primogenitura, porque ele era para ser o primogênito, Zerá. A primogenitura era do Zerá. Mas quem saiu foi o Pérez, mas porque recuou. E ter a primogenitura naqueles tempos era algo muito importante. Era a herança e o domínio da família, etc. Quantas pessoas que já estão com o fiozinho amarrado no pulso? Já foram longe, já tem um caminho aberto, já tem tudo para ir. Pois elas recuam. E aí, o Pérez passa na frente. Porque pessoas como o Pérez não perdem oportunidade. Você vacilou, a oportunidade é minha. Entendeu? Não perde oportunidade. Mas muita gente vive como Zerá. É dele, a oportunidade é dele, o lugar é dele, a posição é dele. É tudo dele, mas ele faz corpo mole, ele recua. Ele não valoriza, ele não enfrenta. Ele não faz o que é preciso. Sabe o que é que acontece? O Pérez toma o lugar. Pois o Pérez passou na frente, na brecha que a própria parteira falou, que ele deu, e nasceu primeiro.
sendo que o outro já estava até com o fiozinho amarrado no punho. Algumas pessoas, ele já tem até o fiozinho amarrado no punho. É dele o lugar. Mas ele recua e com isso outros assumem. Por quê? Porque o mais forte prevalece. Se você recua, se você dá espaço, se aquilo que é teu você deixa solto de qualquer maneira, você não valoriza, você não investe, você perde. Coloque-se em pé, por gentileza. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. É hora de falar com Deus. Porque algumas coisas precisam mudar. Não pode mais ficar do jeito que está. Às vezes a pessoa tem a ideia, ela já tem um projeto, ela tem o lugar, ela tem. Mas ela não bota a força para segurar o que é dela. Ela não vai. É um desânimo, é um comodismo, é uma preguiça. São as justificativas constantes, quantos que vivem à base disso, né? Sempre tem uma desculpa, uma justificativa para ter as mesmas reações, o mesmo comportamento. E aí? Mas vamos lá. Se Deus está... Qual foi a situação? Tanto Davi como Neemias tiveram vitória. Por quê? Porque foram determinados, foram fortes, ousados, foram mais fortes, mais valentes. Eles foram. Então Deus está dizendo para você, eu tenho com você, eu vou fazer. Mas o que você está fazendo? Porque não basta só falar isso, aquilo e aqui, aqui na reunião vai ser e tal. E aí? Você põe o pé lá fora. E aí? Como é que é o seu comportamento na vida? Porque guerras nós vamos encontrar. Batalhas, oposição, contrariedades várias. Nãos aos montes. Gente para te puxar para trás, você encontra mais do que gente para te empurrar. E aí? O que você vai fazer com tudo isso? O que o Zerá fez? Recuar e dar lugar para o Pérez, quando o lugar já era dele? Que é o que muita gente faz. Já está com a fitinha amarrada no pulso. Recua, o outro passa. Passa na frente e toma o que é dele. Porque toda vez que encontra uma dificuldade, ao invés de enfrentar, é sempre aquela, o que tem de cristão, que a expressão é sempre a mesma. Não, acho que agora não vou conseguir mesmo, acho que agora não vai dar, eu nunca vou isso, nunca aquilo. Não tem como. Já desanima, se entristece, chateia. Não pode. Deus está falando de vitória. Vamos, determinação, ousadia. Mais determinação. Um espírito resiliente. Enfrentar as coisas com uma força maior. Seja lá o que for. É na sua vida financeira, na sua vida profissional, econômica, familiar, na saúde. O diagnóstico médico é de algo incurável, enfrenta. Ninguém podia enfrentar. Ninguém tinha vencido os jebuseus. Você pode ser o primeiro a vencer, como Davi venceu. Talvez muitos nunca venceram essa enfermidade. Você pode ser o primeiro a vencer. Por que não? Por que não? Eu ouvi de neurologistas que ele nunca... Eu ouvi do melhor na época. Aquele que era considerado top da época. Que ele nunca tinha ouvido alguém
que tinha epilepsia não ter mais epilepsia. Bom, pois ele tratou do meu filho que não tem epilepsia e teve epilepsia. Epilepsia, pela medicina, não tem cura. Você tem que depender de medicamentos pro resto da sua vida. Também para o caso do braço dele, também não tinha. Não havia restauração, especialmente os nervos foram todos destruídos, não tinha como, os ligamentos. Como? Aqui você não entra, Davi. Ele entrou. Quantas vezes eu vejo gente dizendo, sem cirurgia você não perde tantos quilos. Perde se você tiver determinação e ousadia. Perde sim. É uma questão de mudança interna, não externa. Você não muda nada aqui fora se dentro não existir essa força interior. Uma vontade maior de vencer. E eu não posso ser mais determinado do que você. Ninguém pode ser determinado, mais determinado do que eu, mais comprometido do que eu com a minha vida. Vamos, gente, em nome de Jesus. Então, talvez disseram ele coisas, esse tipo de coisa não acontece, esse tipo de processo não tem como você vencer, nesse tipo de situação não é possível mudar isso. Eu digo a você, com o espírito da fé e uma dose maior de ousadia e determinação na vida, você vai além. É isso que está faltando em muita gente. Em muitos cristãos, não é falta de ouvir a palavra, não é falta de receber promessas, não é falta de receber direção, não é falta de um monte de coisas, é falta dessa determinação, dessa ousadia, dessa coragem, desse enfrentamento ousado. É isso que está faltando na vida de alguns. Parar de arrumar desculpa. É porque o problema todo mundo tem problemas, enfrenta com mais força, com mais coragem, coloca mais força na vida, mais determinação, senão você não vai sair do lugar. Então você vai passar a vida inteira dizendo, eu tenho esse problema, porque é difícil para mim, porque isso aqui, todo mundo tem suas justificativas, sua sacolinha de desculpas, para não fazer o que é preciso, o que é necessário para vencer. Quando você não quer fazer, é mais fácil arrumar uma desculpa, uma justificativa. Quando você tem alguém que está mais determinado do que você, sua vida não vai andar, porque você tem que estar mais determinado que todo mundo, para a sua vida andar. Então eu espero que essa palavra mude a sua mentalidade. Porque se não houver uma mudança de mentalidade, uma mudança interna no seu entendimento, não é possível as coisas mudarem aqui fora. Quantas vezes as pessoas dizem, olha, você sempre vai pagar aluguel, você nunca vai conseguir isso aqui, você nunca vai conseguir abrir o seu negócio, você nunca vai conseguir isso, e aquilo, isso aqui a gente ouve, nunca, isso não é para você, você nunca vai ter esse carro, você nunca vai morar nessa casa, você nunca vai trabalhar nessa empresa, esse cargo não é para você nunca vai obter isso, você nunca aquilo, você tem que fazer como Davi, como Neemias. Você tem que ser mais forte que essas vozes, que essas coisas, essas forças contrárias. Talvez você está aí já aceitando que isso não é para você. Pelo amor de Jesus, não existe isso. Não há limite para aquele que crê. As coisas não acontecem no estalar de dedos, nem da noite para o dia, mas elas acontecem. É uma questão de tempo. Através da perseverança e determinação, você chega lá. Agora, se você ficar parado,
fazendo aquilo que é fácil, que é cômodo, que é confortável, que não requer confronto, sacrifício, realmente não há como você obter realização. Não há. Então, em nome de Jesus, tem que mudar o espírito dentro, essa força interior. E esse nível de determinação, de ousadia, para fazer as coisas funcionarem do jeito que tem que funcionar, em meio às tempestades e furacões. Você vai longe. Isso você pode ter certeza. No nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu e fala com Deus com força. Vamos falar com Deus com força. É isso mesmo, meu Pai. Eu peguei a palavra, eu peguei o Espírito. Eu peguei. Eu sei o que fazer, e é o que eu vou fazer. Está dentro de mim, a coisa mudou. Dentro de mim. Agora sim. Eu levei um chacoalho mesmo, meu Pai. Essa palavra mudou a minha visão, mudou o meu espírito. Eu vou fazer diferente na minha vida, Pai. Eu estou determinado. Eu saio daqui com uma visão diferente e um nível de comprometimento para enfrentar a vida diferente. Senhor, vai passando o teu sangue sobre o teu povo. Vai queimando a cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. E eu quero ordenar agora em nome de Jesus, que esse espírito da covardia, da falta de determinação, de ousadia, essa preguiça, essa inércia, esse desânimo, essas justificativas, essa falta de ânimo, falta de atenção, falta de visão, falta de foco, eu ordeno, saia da vida dessa pessoa agora. Vai saindo agora essa passividade, comodismo, conformismo, inércia, preguiça mental, preguiça espiritual, preguiça física. Vai saindo agora em nome de Jesus. Falta de comprometimento, falta de visão, falta de concentração. Essa falta de concentração, essa falta de atenção, essa mente distraída, que esquece tudo, que vive perdida, sem direção, confusa. Saia em nome de Jesus agora. Vai saindo agora. Essa falta de concentração, falta de visão, essa distração mental, esse espírito fraco, saia, espírito incrédulo, negativo, saia, em nome de Jesus, saia agora em nome de Jesus. Falta de comprometimento, falta de determinação, falta de visão, sai agora em nome de Jesus. Tudo que domina essa vida, essa opressão, essa perturbação, esse desânimo, vai saindo agora da vida dessa pessoa. Negativismo, pessimismo, falta de comprometimento, desânimo, opressão, saia em nome de Jesus. Cegueira, mentalidade confusa, perturbada, preguiçosa, saia. Eu repreendo agora essa falta de concentração, de atenção, falta de foco, esses pensamentos contrários, saia em nome de Jesus agora. Espírito da indisciplina, essa indisciplina mental, indisciplina espiritual, indisciplina na vida, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. Vai libertando agora, meu Pai. Eu determino mentes centradas, equilibradas, maduras, focadas, centradas, sem distração. Eu determino agora criatividade, uma mente criativa, sábia, com visão ampla, inteligente, determinada, com pensamentos grandes, altos. Eu determino agora em nome de Jesus a mente dessa pessoa mudada, uma renovação acontecendo na mente dela. Eu repreendo essa mente fútil, que só pensa no que é inútil, distraída, perturbada,
maliciosa, julgadora. Eu repreendo essa mente dominada pelo mal, que tem sido roubada através de todo pensamento derrotado. Saia em nome de Jesus. Que essas mentes sejam lavadas agora com teu sangue, libertas, transformadas, focadas na coisa certa, centradas, atentas, comprometidas, equilibradas, disciplinadas. Mentes que pensam com inteligência, com sabedoria, com determinação, que têm pensamentos determinados, ousados, corajosos, criativos, talentosos. Mentalidade saudável, com visão ampliada, uma visão ampla, em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre o teu povo agora, meu Pai. Que o espírito da cegueira vá saindo agora, da cegueira que bloqueia as mentes e leva a pessoa a pensar do pior, a se envolver com coisas rasas, medíocres, estúpidas, até um comportamento fraco na vida. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo esse comportamento fraco, esse espírito da fraqueza, esse espírito da sensibilidade, esse sentimentalismo, emocionalismo, essa fraqueza na vida. Saia em nome de Jesus. Vamos, minha gente, repreenda, rejeita. Você não foi chamado para ficar à margem, para ficar à beira do caminho, para se perder. Reaja com força. Você tem que querer mais do que todos. O que está dentro de você tem que ser maior. Eu quero mais e eu vou lutar. Chega de ter essa mentalidade pequena, estreita, rasa, preguiçosa, inerte, débil. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Você tem que dizer: chega. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não aceito uma mentalidade fechada, obsoleta, perdida, desconcentrada, perturbada. Reaja. Eu tomo posse de uma mente criativa, talentosa, com boa administração, boa visão, inteligência, sabedoria, visão, coragem, ânimo, determinação. Meu espírito começa a dizer: eu sei que meu espírito já mudou, eu sou outra pessoa, eu sei para vencer, eu vou enfrentar corajosamente. Você é mais valente que o valente, mais forte que o homem forte. Quando você começa a reagir assim, o diabo já começa a lançar os pensamentos: você não vai dar conta. Você tem que dizer: sai da minha vida, capeta, eu já dei. Ele começa a dizer: você não vai conseguir. Você tem que dizer: eu já consegui, eu já dei conta, eu já cheguei lá. Ele vai lutar para fazer você desacreditar. Diga: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Esse é o espírito. Eu acredito, eu acredito. Chega, vamos, levanta. O diabo tem mania de chegar para as pessoas e dizer: olha, cada um é de um jeito. Muito bem, 500 anos depois, Neemias era copeiro. Ele não era um guerreiro. E no entanto ele teve tanta força e determinação quanto Davi. É uma questão de espírito, é uma questão de fé, é uma questão de força. É isso que você tem que entender. Direto eu ouço isso: mas cada um é de um jeito, cada um tem uma visão, tem uma coisa. Escuta, ser vitorioso tem um jeito, não tem dois. Se você quiser ser uma pessoa vitoriosa, esqueça. Ou você vai ser mais ousado, uma pessoa focada, disciplinada, ou se contente com menos. Essa é a realidade. Você não vai encontrar uma pessoa de sucesso sem disciplina, sem foco, sem concentração. Não vai, sem atenção. Pessoas focadas nas coisas certas, que se rodeiam das pessoas certas, que se envolvem com as coisas certas. Você não vai encontrar. Você encontra gente mais ou menos, e um monte de gente frustrada,
ainda justificando os seus fracassos. Porque ainda tem isso. Tem gente que não está frustrado, fracassado e justifica. É porque a vida para mim foi mais difícil, é porque ninguém me ajudou, é porque isso e aquilo. Olha, isso não cola. É porque a minha infância foi difícil, é porque eu nunca tive isso, nunca tive aquilo. Isso não cola. Não cola. Não cola. De jeito nenhum. Todo mundo tem seus enfrentamentos graves e etc. Tem uma história de dificuldade aí. Os bastidores da vida de cada pessoa tem tem muita coisa lá. Muita coisa. Então, isso é justificar a falta de atitude. Não, mas eu sempre trabalhei, eu sempre fiz isso. Não é só trabalhar. Ativismo, levantar cedo, como diz lá no Salmo 127, você pode morrer, você levanta cedo, madrugada, 5 da manhã, se mata, faz isso, faz aquilo, mas não faz o que é certo, não adianta. Lugar certo, atitude errada. Atitude certa na hora errada. Você tem que ver. Não é assim. Compreendeu o que eu estou dizendo? Não é. Às vezes não é falta de você fazer alguma coisa, mas você não está fazendo com a direção certa, fazendo da maneira certa, fazendo o que tem que ser feito também. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que você já sabe que não funcionou uma vida inteira. Por que você não parte para aquilo que vai funcionar? Porque é fácil a gente dizer, não, mas eu faço faz o que não funciona. Grande coisa. No final da vida, não adianta você dizer, eu fiz, Deus não é injusto, não faz acepção de pessoas, a oportunidade é para todos, o tempo e a sorte pertencem a todos, está aí para todo mundo pegar. Só que uns preferem se justificar do que realmente focar na coisa certa e tomar atitude, partir para cima e fazer o que tem que ser feito. No nome de Jesus. E direção você tem recebido. Visão você tem. Espírito para vencer você tem recebido. Agora, é o seguinte, quando você coloca o pé lá fora, aí é o que determina tudo. Como é que você vai conduzir sua vida. Quando você chega na sua casa, qual é o seu comportamento? Na vida, cada dia, como é que você se comporta? Tudo isso aqui vai fazer a diferença aí. Direção você recebe. E aí, e o pós? E o depois? Em nome de Jesus. Eu espero essa palavra tenha entrado. Você ouça ela depois novamente. Pega esse espírito, põe em prática. Não tem como não vencer. Deus está com você. Deus está interessado na sua vitória. Ele quer que você vença. Agora, isso é verdade. Depende mais de você do que de Deus. Muito mais. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa de vitória. As coisas, já, pela sua fé, a partir de agora serão diferentes. Porque o seu comportamento na vida, a sua atitude vai ser diferente. A sua forma de proceder vai ser diferente. E você toma posse dessa porta aberta, desse milagre materializado, desse comportamento diferente. No nome de Jesus Cristo. O seu comportamento no trabalho, na vida, vai ser diferente. Você é outra pessoa. Então a vitória é sua. Essa porta já foi aberta. Esse milagre é seu. Você já está vivendo a glória de Deus na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nesse momento, junto com todos, nós concordamos com todas as orações que foram feitas. Com tudo que nós fizemos aqui, nós concordamos. Nós declaramos todas as vitórias e mudanças, milagres materializados na vida do teu povo. Nós ligamos aqui na terra todas essas mudanças, todos esses milagres, a mudança da vida dessa pessoa, para que sejam ligados no céu. E desligamos
tudo que vinha assombrando e amarrando a vida dessa pessoa, nós desligamos aqui na terra as amarras, os impedimentos, para que sejam desligados do céu, e declaramos o teu poder sobre todos, visão sábia, inteligente, um povo talentoso, criativo, determinado, ousado, que produz grandes frutos, produzindo muitos frutos. Eu determino, meu Pai, uma ousadia a mais, determinação a mais, um espírito resiliente, produtivo, criativo, uma visão sábia, atitudes sábias, comprometidas, passos de fé ousados, contínuos, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.